Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os 8 segredos para a longevidade. Existe uma busca incessante das pessoas por ter uma vida longa e saudável, uma vida plena. E muitas pessoas esperam por algo extraordinário e costumam buscar diversas coisas para que isso aconteça. Talvez estejam no caminho errado. Mas eu vou falar para vocês sobre os 8 pilares para a sustentação dessa vida longa e plena, com qualidade. Desde Gênesis, que nós já temos uma orientação para que tenhamos uma vida longa e plena. Quando o homem foi criado, o nosso Criador nos orientou assim. Não precisamos buscar coisas extraordinárias, apesar de que isso é extraordinário, né? Foi a criação de Deus. Mas são coisas que estão ao nosso alcance, que estão do nosso lado todo o tempo. Um desses pilares é a água, por exemplo. A água, ela tem diversas funções no nosso organismo. Uma delas é conduzir nutrientes para dentro das células. Ela participa no processo de eliminação de escórias, de sujidades do nosso organismo, quando o rim faz todo o processo de excreção. A água, ela mantém as nossas articulações lubrificadas, enfim. Eu falaria sobre isso por muito tempo, mas o intuito é de dizer que nós precisamos de água. Imaginem como fica a nossa pele sem que a gente tome água. Fica extremamente seca, fica extremamente sem brilho. Então nós precisamos de tudo isso, né? Nós precisamos tratar por dentro para que isso reflita externamente. Imaginem uma roupa que você põe na máquina, ela vai ser centrifugada e você põe ela para secar. Essa roupa, quando seca, ela fica toda amassada, porque foi retirada a água dela. Quando se reidrata, ela volta ao normal. Então, conosco é a mesma coisa, para que a gente tenha uma pele bonita, viçosa, e para que evite o surgimento de linhas de expressão precocemente, nós precisamos nos hidratar. O nosso organismo inteiro, todas as nossas funções, elas necessitam de água para ocorrer. Outro pilar importante é a luz solar. Nós precisamos adquirir a vitamina D que vem do sol. Existe a vitamina D sintética, mas precisamos ter hábitos saudáveis de ir até o sol para adquirir essa vitamina D. A vitamina D ela está sendo amplamente estudada, tem inúmeros artigos científicos que falam sobre suas funções, mas uma delas é a absorção de cálcio no organismo. O nosso cálcio só é absorvido se estiver na presença da vitamina D. Outra função muito importante é a proteção do nosso cérebro. O nosso humor está envolvido também com processos de depressão. Então nós temos que estar atentos a isso. São hábitos simples, mas que podem transformar nossas vidas. Sem contar que são inúmeros outros, são centenas de benefícios que a vitamina D nos traz. Então nós temos que manter a vitamina D acima do que é preconizado para que tenhamos uma boa qualidade de vida, um humor adequado e todas essas funções do nosso organismo sendo conduzidas da forma correta. Outra coisa muito importante é o exercício físico. O exercício físico ele não pode ter nem muito nem pouco. Quando você faz muito exercício físico, seu corpo pode produzir um estresse oxidativo, levar à formação de radicais livres, que em outro momento eu posso conversar com você sobre isso, envelhecimento precoce. Se você não fizer a mesma coisa, o teu organismo vai entrar num estado de envelhecimento precoce. Nós precisamos nos movimentar. O movimento, nosso corpo tem dobradiças, as nossas pernas se dobram, tudo em nós se movimenta. Isso quer dizer que nós precisamos movimentar. Uma das funções da atividade física é fortalecer os ossos, fortalecer os músculos que mantêm o nosso corpo de pé, juntamente com o nosso esqueleto. Mantém a pressão
arterial dentro de um limite, ajuda a manter a pressão arterial dentro de um limite aceitável, faz com que tenhamos mais disposição, liberação de mediadores químicos que deixam o nosso cérebro mais ativo. São inúmeras os benefícios que a atividade física nos traz. Precisamos ter isso com moderação, fazer caminhadas, andar de bike, quem gosta, ir para a natureza, respirar um ar puro, que eu vou falar daqui a pouco, fortalecer essa tua musculatura, porque no futuro nós vamos precisar dela. E vocês vão lembrar de mim ali pela quinta, sexta, sétima década de vida, quando a gente precisa muito dos nossos joelhos, e eles podem estar danificados em razão do desuso ou do uso inadequado, ou do sobrepeso. Então precisamos ter um cuidado muito especial com o nosso organismo, desde muito cedo. Aqui é a nossa casinha, onde nós moramos, então todo esse cuidado vai fazer com que tenhamos uma vida longa, com qualidade, com saúde. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E um templo a gente não deixa de qualquer jeito, né? Um templo a gente limpa, organiza, põe uma flor. O nosso organismo é a mesma coisa. Tudo que nós fazemos tem que ser para edificar o nosso corpo, para que o nosso corpo se torne um corpo saudável. É por isso que as nossas escolhas devem ser assertivas. Outra coisa muito importante é o repouso. Você sabia que quando a gente não dorme adequadamente, a gente envelhece precocemente? Isso é muito sério. Se você não dormir adequadamente as horas necessárias para que o seu corpo faça todas as funções enquanto ele está em repouso, que são funções inerentes do período de repouso noturno especificamente, você não vai produzir hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele não tem a ver só com o crescimento em si de uma criança, enfim, ele tem a ver com a renovação celular. Nós precisamos renovar nossas células e com isso nós precisamos dormir. É extremamente importante a gente dormir para que o nosso corpo entre nesse estado de repouso e produza todos esses hormônios necessários para a renovação das nossas células, inclusive o hormônio do crescimento, que é um hormônio extremamente importante. Outro fator curioso sobre não dormir adequadamente é que nós produzimos cortisol. Nosso corpo entra no estresse, produz estresse oxidativo, leva a uma elevação do cortisol. Isso pode levar, é um hormônio, o cortisol, é um hormônio envolvido em processos inflamatórios, pode levar, esse hormônio ele pode levar à resistência à entrada da insulina nas nossas células. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas que pega lá o açúcar que está no nosso sangue e leva para dentro da célula para produzir energia. O que acontece se esse cortisol estiver muito elevado? Vai ter uma resistência da entrada desse açúcar nas nossas células para produzir energia e vai ter um acúmulo desse açúcar, que deveria ser em energia, na forma de gordura, principalmente na região abdominal. Isso aumenta o risco cardiovascular. Então nós devemos estar atentos a isso. O sono, ele foi deixado, não é à toa que nós temos um ciclo, né? Desde que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, onde tem elevação do cortisol, depois ele deve baixar durante o repouso. Então, Deus fez tudo perfeito, né? Nós temos que respeitar o ciclo do nosso organismo e o repouso faz parte desse ciclo e ele precisa ocorrer para que nós não tenhamos um envelhecimento precoce, antecipação de doenças que surgiriam talvez lá pelos 80 anos de idade, estão surgindo aos 40 anos, por exemplo, devido ao estresse do organismo que o ser humano tem se submetido. Outra coisa importante e que nós devemos considerar muito é a temperança. Nós estamos vivendo momentos bem difíceis, né, devido a essa pandemia, e as pessoas estão com um desequilíbrio, a grande maioria, obviamente, né, está em um desequilíbrio emocional muito grande pelas incertezas da economia, incertezas do trabalho, da empresa, o medo de não ter resultados conforme havia planejado. E então, isso está levando a um desequilíbrio emocional muito grande.
Por isso que a temperança, o equilíbrio emocional, algo que nós devemos buscar constantemente. Nas lives que tem pela manhã do Pablo Marçal, ele fala muito sobre isso, sobre a importância de buscarmos um equilíbrio. E isso pode nos conduzir a ter resultados fantásticos. A gestão da sua emoção vai fazer com que você faça escolhas assertivas, que você tenha ação naquilo que você precisa ter, enfim, e que você escolha sempre, sempre o certo. Nós somos seres dotados de escolha, né? Muitas vezes a gente tem que pedir, olha, o meu livre-arbítrio eu quero que seja feito conforme a vontade de Deus. Ele nos dá orientação, nos dá sabedoria e nós seguimos. Mas nós temos que fazer escolhas todo o tempo, mesmo dessa forma. E a gente tem que ter sabedoria para saber escolher o que nós colocamos na nossa mente, músicas, pessoas, a forma como as pessoas falam e o que nós lemos. Todo o mal ele entra na nossa mente, no nosso corpo, através dos nossos sentidos, mas principalmente da nossa visão e audição. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê, que a gente vê e onde a gente está convivendo. Isso vai lhe dar equilíbrio, vai lhe dar temperança. É muito importante que nós busquemos isso todo o tempo, que você tem feito isso, você tem parado para pensar na importância de ter equilíbrio, de ter temperança. O equilíbrio e a temperança ele vai ser uma base para todas as outras escolhas que você quiser fazer no seu trabalho, nas suas relações de convívio pessoal, enfim, em tudo que você escolher, de como amar a Deus, de como servir a Deus, você precisa ter equilíbrio para escolher e para conseguir enxergar, para ver as coisas com os olhos que Deus quer que você veja. E por fim, nós temos... Não, ainda não é o fim. Nós temos agora a alimentação. A alimentação ela é fantástica, ela pode ser a cura para diversos males, para diversas doenças, né? São doenças, uma das doenças do século, né? Pode ser, por exemplo, a obesidade, e é uma doença causada por hábitos inadequados, de desequilíbrio emocional, de comportamento, né? De escolhas que podem do ambiente onde a pessoa vive, enfim, mas que podem te levar a inúmeras consequências. Mas a alimentação ela pode ajudar a reverter tudo isso. É da alimentação que vem todos os nutrientes, as vitaminas, sais minerais, enfim, tudo que é necessário para que o nosso organismo funcione da forma adequada. A alimentação depende de como você escolher, ela pode ser para o bem ou para o mal. Então, tudo que você trouxer para dentro da sua casa, que você for oferecer aos seus filhos, familiares, eles podem ser danosos e nós temos que enxergar isso como inimigos ocultos. Um doce que a pessoa está acostumada a comer todos os dias, um bolo cheio de chocolates, que não seja um chocolate amargo, enfim, com muito doce, com muito carboidrato, né, com muita farinha, enfim, tudo isso vai ser muito danoso para o seu organismo. E são inimigos ocultos sim, porque uma alimentação inadequada, ela pode destruir sua vida, pode fazer a antecipação de doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, cânceres de diversos tipos, né? A ativação genética de muitas doenças também, então nós temos que fazer escolhas assertivas. Lá em Gênesis fala sobre a nossa alimentação, que deve ser baseada em frutas, verduras e legumes. E o nosso Criador não nos deu essa orientação por acaso. Ele sabe o que é melhor para o nosso organismo, ele sabe o que é melhor para nós. Tudo vai funcionar melhor se você tiver escolhas assertivas, né? Tudo vai permanecer em equilíbrio. A sua mente vai funcionar melhor. Uma alimentação inadequada, rica em açúcares e carboidratos, ela diminui até a sua capacidade de apreender o conhecimento. Imagina alguém
que está o tempo inteiro buscando conhecer, construir a mente, uma pessoa que quer ser inovadora, alguém que está na escola, que está na faculdade, que está sempre estudando, buscando, vai perdendo a capacidade cognitiva exatamente pelo uso inadequado da alimentação e nem se dá conta. A alimentação inadequada, ela tira a sua energia, ela não deixa você ter uma energia positiva o suficiente para você desempenhar as suas funções. Então nós devemos fazer escolhas certas, nós devemos fazer as escolhas que vão nos beneficiar, que vão construir o nosso organismo. Eu tenho feito isso constantemente, nós estamos passando por uma evolução, né? Nós todas, eu, vocês, e essa evolução, ela precisa ser através de escolhas assertivas. Você pode escolher o que é melhor para a sua vida, você pode escolher o que é melhor para colocar na sua mesa, você pode escolher que os teus filhos desenvolvam doenças ou não. Isso vai ser através da sua atitude, do seu comportamento. Mudar um hábito de cada vez vai fazer com que o seu corpo seja edificado, seja transformado, tenha mais saúde, mais vida longa. E por fim, a fé. Eu penso que a fé, ela é uma base para tudo. A fé é o elo que nós temos com Jesus. E a fé, ela deve fazer parte da nossa vida todos os dias. A fé, ela é construída quando você se ajoelha, você ora, você clama, você busca em todas as decisões da sua vida. Quando você traz o Espírito Santo para dentro do seu lar, quando você traz o Espírito Santo para dentro do seu corpo, para dentro do seu trabalho, para as suas relações, tudo se equilibra, tudo melhora. É comprovado cientificamente que nós temos um pontinho no nosso cérebro que ele se ilumina ao fazer uma ressonância, por exemplo, com pessoas que têm fé. Então existe comprovação científica para isso também, basta que a gente vá lá, queira aprender um pouco mais, mas quer ter fé, desenvolva um relacionamento com Cristo. Como é esse relacionamento? Comece a ler a Bíblia, comece a ler livros que realmente alimentem a sua mente, ore, busque a presença dele sempre. Então, com esses 8 segredos, né, que na realidade eles estão do nosso lado todo o tempo, basta que nós saibamos escolher, você poderá ter qualidade de vida e qualidade de vida em abundância, porque foi para isso que nós vemos aqui. Mas para a gente ter qualidade de vida em abundância, nós precisamos lançar mão de tudo isso, das nossas escolhas, mudar um hábito todos os dias, ler bons livros, ouvir músicas que alimentem a sua mente para o bem, se afastar de pessoas tóxicas o máximo que você puder, de pessoas que têm uma energia ruim, fazer exercícios, alimentação, ir para o ar livre, aproveitar dessa grandiosidade que Deus nos deu, né, que é o mundo, que tem lugares tão maravilhosos. Quem puder ir, né, para o interior, respirar um ar puro, andar de bike, correr, caminhar, sentar em algum lugar para conversar com pessoas que te fazem bem, sempre buscar coisas simples para a sua vida, buscar viver como se fazia há muitos anos atrás. O ser humano está precisando de equilíbrio, e esse equilíbrio você tem que buscar nesses 8 segredos, nesses 8 pilares de sustentação para a sua vida, para a sua longevidade. E em breve eu vou voltar aqui para falar para vocês sobre algumas substâncias que podem nos ajudar a potencializar esse cuidado com o nosso organismo. São óleos essenciais que podem transformar nossas vidas. Se você quer transformar a sua vida, cuide da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Tenha um relacionamento com Deus, faça escolhas assertivas, escolha tudo pensando, pergunte primeiro, Senhor, isso é bom para mim? Isso vai fazer bem para o meu organismo? E faça a escolha certa para que você tenha uma vida longa com qualidade de vida. Quando eu voltar e apresentar para vocês tudo isso, vocês vão entender a possibilidade de equilibrar o seu emocional, o seu lado espiritual, o seu organismo, desintoxicar seu organismo. Tudo isso
vai fazer com que você retome o seu equilíbrio, retome as rédeas do seu corpo, que foi um presente de Deus. Obrigada e até a próxima vez. Um grande beijo, desejo a vocês muita saúde, paz, desejo que tenham sabedoria para fazer as escolhas certas, para que tenham qualidade de vida e vida em abundância.